Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Vamos ler o Evangelho do dia e fazer com vocês uma breve reflexão. Mas antes eu quero convidar a todos para que nós façamos junto a invocação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai nos capacitar e vai nos ajudar a entender de fato o que a palavra vem dizer. E que nós vamos buscar sempre a presença de Deus para a nossa vida e a nossa família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividindo contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalando-se aí, no fim, esse homem fica com condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós vimos que Jesus estava expulsando um demônio nesse evangelho. E as pessoas ali, muitas das vezes, chegavam a duvidar até do próprio Jesus. É por Beelzebul, o príncipe do demônio, que ele expulsa os demônios. Então vimos que aquele povo, naquele momento, duvidava de que Jesus estava fazendo. E Jesus sempre, ele conhece os pensamentos das pessoas, ele sabe realmente, conhece o coração de cada um. Jesus sempre nos ensina. Nós sempre rezamos a oração do Pai Nosso
Pai nosso, livrai-nos do mal. Nos pedimos que não nos caímos em tentação. Sabemos enfrentar o mal. Nós sabemos que por experiência própria e por aquilo que a Igreja nos ensina, que existe poder maior. Existe o poder do demônio. Só que este poder não é maior que o poder de Deus, nem é igual ao poder de Deus. Encontramos Jesus na manifestação daquilo que ele é, verdadeiro homem e verdadeiro Filho de Deus. Então Jesus, ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Filho de Deus. Então ele tinha todo o conhecimento dado pelo Pai daquilo que ele fazia e daquilo que ele andava fazendo. Então Jesus, quando começa, que ele conhece que ele vê que aquelas pessoas estavam com as segundas intenções, automaticamente ele começa a conversar com as pessoas e explicar, colocar as pessoas em refletir sobre aquele momento. Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Então é assim, se nós mesmo começarmos a querer se dividir um ou outro, nós seremos destruídos por nós mesmos. O próprio Jesus nos fala isso, e naquele momento que o povo dizia que ele expulsava demônio pelo nome de Beelzebul, então ele disse: mas até o demônio está se dividindo o seu reinado, ele vai se destruir a si mesmo. Então Jesus nos dá nos dá esse entendimento e nos mostra que realmente nós temos que buscar sempre a presença de Deus para a nossa vida. E aí ele pergunta para aquele povo, e ele diz: não, mas é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Então chegou para vós o reino de Deus. Então chegou Jesus, o Filho sábio, o Filho de Deus verdadeiro. Então, quando ele chega com o seu reinado, ele expulsa toda a ação do inimigo e procura unir esse povo e não dividir o seu reinado. Jesus nos mostra isso com consciência total. Assim nós temos que ser. Nós temos que buscar a ser povo unido em torno da nossa igreja, em torno de Jesus, e buscar sempre a presença de Deus para nós. E deixar que sempre Deus fala mais alto, e não deixar que o inimigo nos aproxime de nós. Quem não está comigo, está contra mim. Então o próprio Jesus: se eu não estou a favor de Jesus, eu estou contra. Se eu não pertenço a Deus, eu pertenço ao demônio. Então a nossa vida ela é comparada a isso. O que eu ando fazendo? Qual a minha missão? Se eu não sigo, não trilho meus passos, se eu não busco Deus, a quem eu estou servindo é o nosso inimigo maior. Então o próprio Jesus nos dá esse entendimento. Ele vem nos falando ao longo dessa nossa caminhada e nos mostrando qual o rumo que devemos tomar. Mas muitas das vezes somos desobedientes até com nós mesmos, porque nós ouvimos falar e muitas vezes nós deixamos de lado todo o ensinamento que nós vemos trazendo com nós mesmos ao longo de nossa caminhada. E Jesus nos mostra aqui, bem no finalzinho, uma questão, né? Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando procurando outro lugar para se habitar. Só que aí tem um problema. Ao não encontrar, ele volta e para a casa da onde saiu. Quando chega, encontra a casa arrumada, casa varrida e arrumada, ele pensa: opa! E logo em seguida já vê que ali naquele momento ele tem que buscar força maior do que ele, porque ele não consegue entrar. Ele vai, busca 7 demônios piores do que ele e volta
e se instala novamente nesse homem. E ele fica muito pior do que antes. Então assim somos nós. Se nós encontramos Deus, se nós conhecemos Deus como o nosso Salvador, a nossa maior fortaleza, mas nós não deixamos permitir que Deus faça prodígio em minha vida, eu começo a dar lugar ao mal. O mal possa entrar e cada dia eu fico pior na minha vida. Se Jesus entrar em minha vida, se eu permitir que Deus faça parte da minha vida, eu passo por um processo de conversão. A cada dia eu se torno melhor. Então nós temos que ter a consciência de quem eu devo servir, se é a Deus ou se é ao demônio. E sempre expulsar esse inimigo da nossa vida, porque o ser humano não veio ao mundo para se perder, mas sim para que tenha vida eterna e vida em abundância. Jesus nos mostra isso com clareza muito grande, porque nós podemos expulsar o próprio demônio, a própria maldade de nós mesmos. Nós temos que ter a consciência dessa questão, que o inimigo sempre procure a entrar em nossas vidas e fazer e nos destruir a nós mesmos. Se nós damos brecha para ele, cada dia ele fica pior. Muitas vezes a gente expulsa ele por momento, mas automaticamente ele volta. Volta porque nós permitimos, porque nós não buscando fazer a nossa cura interior. Nós não buscamos a servir de fato Deus. Nós ficamos nas condições do mais ou menos, que não leva a Deus e que o mais ou menos muitas vezes leva com sentido ao inimigo, porque nós entramos no acomodismo. Ao entrar no acomodismo, eu estou dando lugar para o inimigo entrar em minha vida. Nosso grande problema hoje é sempre deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Então, eu tenho que expulsar esse inimigo da minha vida e expulsar e me dedicar a partir daí, verdadeiramente dedicar ao Pai. Viver plenamente consciência que eu tenho que cada dia ser uma pessoa melhor. Sempre buscar servir a Deus. Eu vim para servir e não ser servido. E servir a Deus, muitas das vezes, é servir na pessoa do meu próximo, do meu irmão, e mandar que esse inimigo vá embora, que esse demônio jamais possa habitar-nos em nós. Porque nós que temos o poder de expulsar, o próprio Jesus nos dá essa condição. Nós podemos fazer nós podemos sempre manter distante do inimigo, bastamos nós querer, e para isso nós temos que buscar sempre Deus, sempre Jesus como o único Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber todas as notificações que tem um vídeo novo no canal. Curte e compartilhe com seus amigos. Desta forma, você também está evangelizando. Deixa também seu comentário nos nossos vídeos. Ele é muito importante para nós. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus nos permitir.